Olá, meu aluno, minha aluna, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho, tá? Sobre substantivo coletivo. Essa atividade aqui foi anterior, que a gente já fez aqui, como é livro do professor, né? Tem escrita correção, né? Mas nós temos atividades anteriores, quem enviou já fez a correção, depois dá uma olhadinha, tá bom? Na correção. Mas todo mundo foi, assim, até o momento todo mundo foi bem, foi uma atividade fácil. Então, agora a gente vai falar sobre substantivo coletivo. Vamos fazer o quê? A atividade de hoje são 3 páginas, mais uma página de leitura e 2 de exercícios, tudo bem? Então, quando você fizer, só precisa mandar a foto da página 96 e da 97. Então, vamos lá? Então, substantivo coletivo, pessoal, vamos ler aqui a explicação, porque ao decorrer das páginas vai ficar bem mais claro, tá bom? Ó, na feira, no campo ou no supermercado, podemos ver alimentos reunidos. Olha lá, observe: um cacho de uvas, penca de bananas, réstias de alhos, não é? Então, veja também alguns animais em conjunto. As ovelhas reunidas formam um rebanho. Os lobos reunidos formam uma alcateia. Lembra do Mowgli, o Menino Lobo? Não sei, eu acho que você já deve ter assistido, né? Minha turma já assistiu alguns, né? Eu sempre levo o filme para eles, né? Assistirem, então eles já assistiram esse filme. Então, o que acontece? Aqui vários, tem uma hora, né, que eles falam, a alcateia, né, está reunida, porque tinha o tigre, né? Que o tigre, ele meio que mandava na alcateia, não é? E a alcateia era o quê? Vários lobos, né, reunidos. Então, também nós temos o rebanho de ovelhas. Então, outros exemplos, né, como deram pra gente aqui. Cacho de uvas, penca de bananas, réstia de alho. Então, vamos lá, seguir um pouquinho a explicação. Então, veja, né, primeiro ele pede para prestar atenção nas imagens. Na primeira imagem nós temos o quê? Uma estrela, só uma unidade, não é? E aqui nós temos várias estrelas. E o nome que nós damos a várias estrelas quando estão reunidas? Constelação. Quando a gente olha para o céu, aquele, né, mar de estrelas, quando o céu está limpo, né, dá para ver algumas estrelas, formam constelações, não é? Constelação de estrela. E vamos lá, outro exemplo abaixo. Nós temos um peixe, uma unidade, um peixinho só. Vários outros peixes formamos um cardume. Cardume de peixes, tudo bem? E aqui outro exemplo, nós temos uma pessoa e lá abaixo, né, depois ao lado dela, tem uma multidão de pessoas, porque são várias pessoas reunidas. Então vocês perceberam o que, né? Vamos ler aqui, ó. Aqui ele pede para você fazer uma atividade, ó, da esquerda para a direita, o que mudou nas imagens e nos substantivos. Aqui você vai escrever uma resposta, tá bom? Da esquerda para a direita, o que mudou nos substantivos, né? Na imagem e nos substantivos. Substantivo é o que? O peixe, que era substantivo comum, e aqui para cardume. Então era um substantivo comum, agora é um substantivo coletivo. Coletivo. Vamos lembrar um pouquinho da palavra coletivo, quando tem vários, tudo bem? Então, observe, então que você vai escrever primeiro, né? O que mudou da esquerda para a direita. Então, você pode falar, antes só tinha uma unidade de cada elemento, né? Depois teve várias unidades juntas, tá bom? E o que mudou nos substantivos? Antes era o substantivo comum, depois virou um substantivo coletivo. Aí você, né, escreva aqui abaixo essa resposta, né, com as suas palavras, tá bom? E depois aqui, né, eles dão uma explicação pra gente. Observe que substantivos, constelação, cardume, multidão, né? Observe que eles nomeiam, eles dão nome, se nomeia, né? Dá nome a alguma coisa. Conjuntos de seres ou elementos da mesma espécie, ou seja, conjunto de seres ou elementos da mesma espécie. Então, olha lá, conjunto de pessoas, né? Seres, então a mesma espécie, é uma multidão de pessoas. Então,
um elemento só, uma estrela, várias, né? Estrelas formam uma constelação. Então, os substantivos coletivos, eles dão que nome a conjuntos, nome a conjuntos da mesma espécie ou dos mesmos elementos, tudo bem? Vamos aqui na 2. Ela é bem facinho, pessoal, bem tranquilo com relação a substantivos coletivos. Aqui eu vou passar uma atividade do livro, mas em sala de aula eu passaria uma atividade de mais de 100 coletivos, né? Os mais importantes. Mas quando a gente voltar, a gente vai ter uma aproximação melhor, né, dos exercícios, né? Que vai ter apostilas para vocês, exercícios, entre outras coisas, tá bom? Vamos lá. Complete a 2. Complete o quadro com a conclusão e exemplos de substantivos coletivos. Então, podemos usar apenas uma, tá? Aí você coloca aqui, né, a palavra, né, direitinho, já dei até a dica, para dar nome a um dos conjuntos de seres. Exemplo, bando. Bando são várias aves juntas. Elenco. Elenco quando tem lá na novela, né, que às vezes o pai e a mãe assistem, até os filhos também assistem com os pais, tem vários atores, né, várias atrizes. Todos eles juntos da novela, né, da mesma novela, formam um elenco. Tudo bem? Então, você coloca aqui pra gente. Podemos apenas, né, usar apenas uma palavra para dar nome desculpa, eu já falei até a resposta. Para dar nome ao conjunto de seres. Aí, o exemplo. Bando de ave, elenco de ator. O que você vai colocar aqui? Outros exemplos. Professor, eu posso utilizar da página anterior? Pode sim. Você pode colocar cacho, né? Aí você pode colocar. Aí você coloca uvas, né? Penca, de bananas. Réstia, de alhos. E assim por diante. Se você quiser colocar outros exemplos, também pode colocar. Aí você tem que fazer uma pequena pesquisa para ver outros substantivos coletivos, tudo bem? Então aqui ele fala novamente para a gente: substantivos que nomeiam conjuntos de seres ou coisas da mesma espécie são chamados de coletivos, tudo bem? Então fica fácil, né, gravar isso. Um substantivo coletivo que dá o quê? Nome a vários seres, vários conjuntos da mesma espécie. Espécies, tá bom? Vamos na última página. Aqui eu coloquei essa imagem aqui, coloquei bem grandão escrito labirinto, porque tem um labirinto, né, para vocês fazerem, para percorrer, falando sobre substantivo composto, e eu não coloquei, como se eu marcasse, né, a resposta certinho, você também iria saber, então coloquei essa imagem acima, para não acabar com a brincadeira de vocês, eu sei que vocês gostam muito de labirintos. Então vamos lá na 1. Para chegar à saída do zoológico, você deve percorrer o caminho em que aparece apenas substantivos compostos. Observe a palavra de cada caminho, circule os substantivos compostos que você encontrar e escolha a rota, né, correta. Ou seja, no caminho que você for traçar, às vezes assim, tal, assim, né, é o exemplo, então você vai traçar, só que nesse caminho só tem que ter palavras com substantivos compostos. O que é substantivo composto que a gente já aprendeu? Substantivo composto são palavras que duas palavras juntas formam uma só, por exemplo, duas ou mais, né? Guarda-chuva. Guarda-chuva é um substantivo composto, porque é formado por duas palavras e elas juntas formam o quê? Um objeto conhecido. Deixa eu tentar desenhar aqui. Mais ou menos isso, né? Então, forma o quê? Um objeto que para proteger da chuva, chamado guarda-chuva. Tudo bem? E o que acontece, pessoal? E substantivo simples? Guarda, só a palavra guarda é um substantivo simples, né? Pode ser um guarda de estar guardando alguma coisa, né? Por exemplo, está protegendo alguma coisa. Um guarda do shopping, por exemplo, né? Guarda da escola. E chuva. Chuva sozinho é uma palavra, né? Que o quê? Algo que cai do céu, não é? Das nuvens. Então, chuva é um substantivo simples, sozinho, e mais os dois juntos, guarda-chuva, já formam o quê? Outro substantivo, né? Um objeto, que é agora guarda-chuva juntinho, as duas palavras juntas formam um substantivo composto. Então você vai traçar o quê? Vai perseguir, né? Vai
traçar o percurso onde só tem palavras que são substantivos compostos, tá bom? E para finalizar, aqui na 2, no quadro de palavras estão misturados substantivos primitivos e derivados. Escreva cada substantivo na coluna correspondente. Então aqui você vai escrever só o substantivo de primitivos e aqui dos derivados desses substantivos primitivos, tá bom? Lembrando, de substantivo primitivo é quando a palavra não vem de nenhuma, é aquela palavra que raiz, né? Aquela palavra que vem no início e depois no lado você vai escrever a palavra que vem dela. Por exemplo, vou colocar um exemplo aqui que não tem ao lado. Primitivos. Vamos supor que aqui tivesse a palavra criança. E criancice. O pincel também, a ponta está um pouco grossa, né? Acho que dá para escrever aqui. Então, o que eu colocaria? Aqui, em primitivos, eu colocaria criança, porque é a palavra original, né? A origem. E o derivado dela, que vem dela? Criancice. Aqui eu colocaria criancice. O que você vai fazer? Agora você vai observar algumas palavras, tá? Barba. Barba, eu vou dar até uma dica para vocês, né? Barba é um substantivo que primitivo. E qual a palavra que está aqui nessa relação que vem de barba? Então você vai ler as palavras e escrever aqui o seu substantivo derivado. E assim por diante, tá bom? Até completar o quadrinho. Depois tira a foto da página, né? Dessa página 96 e da 97 respondidas e envia aqui na plataforma virtual para eu dar o visto, tudo bem? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida pode entrar em contato. É uma atividade bem tranquila, simples, sobre substantivo derivado. E a gente fez uma pequena revisão sobre substantivo simples, né? E composto e também de primitivos derivados, né? Excelente. Então, bons estudos. Qualquer coisa, estou aqui e tchau, tchau. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.